Praticamente em um mês aí a gente teve a derrocada, né, do índice. Ele já vinha na descendente, mas a gente estava segurando. Aí nesse mês de dezembro a coisa derrocou de vez mesmo, né? O governo começou a falar de pacote de estímulo, de pacote de fiscal, né? E quando ele apresentou os dados, né, coisa que eu já tinha uma expectativa, realmente ninguém gostou e viu que o governo não tem nada na mão e está à mercê aí das especulações, né, e também dos desacertos. Então a gente tem que conviver aí com, com essa situação. Vai ser um ano bem difícil para a gente. Deixa eu passar aqui. Acho que é essa aqui. Deixa eu ver se você consegue ver aí minha tela. Guia ou tela inteira? Peraí. Não, é tela inteira. É tela 1, tela 2? Cadê? Janela do aplicativo. Sua voz está meio abaixo. Deixa eu regular aqui. Ver se vai pro máximo aqui. É que eu estou usando um headset, né? Então ele fica um pouco pior do que um microfone. O microfone tinha dado um problema no mês passado. Tá me ouvindo melhor aí? Tô vendo meio baixo, mas tá dando para ouvir. Meio baixo. Tem que aumentar um pouco isso aqui. Vou aumentar isso aqui. Esfria. Alô, alô, alô. Estamos no ar aí. Tá vendo o gráfico aí? Tô. Opa, legal. Então, só para a gente ter uma sinalização, né? Que o Ibovespa, né? Ele estava se segurando até aqui no dia 12 de dezembro. Ele ainda estava se segurando, né? Tentando voltar. E aí, quando o governo apresentou o pacote fiscal, foi essa derrocada aqui. Então, praticamente em 4 dias a gente detonou o mês todinho e praticamente o ano também. Então a gente foi para o negativo no ano e tivemos o segundo pior mês do clube. Tá? Deu para ver a tela aí? Deu para me ouvir bem? Deu, tô ouvindo. Tá, então, aí o final aqui, de 19 de dezembro, foi o anúncio, né, definitivo do pacote. Então, assim, já vinha ruim, né? E aí derrubou total. Só que ele está se segurando aqui nessa faixa de 120, ó, onde tem uma linha verde aqui, que é o suporte 1292, né? Apesar de hoje ele ter virado para baixo, né, ele estava voltando para o suporte 1292. Então acho que a gente ainda tem uma chance. Esses fractais aqui vermelhos, eles não estão alinhados para baixo, né? Eles estão alinhados para cima, né? O 72 está acima do 305. Então a gente tem uma esperança aqui ainda no 121 mil. Então vamos ver como que vai acontecer isso realmente. O outro fractal está lá embaixo, né? Então assim, 110 mil seria bem, bem crítico mesmo, tá? Então realmente a gente tem aí um desafio pela frente. Deixa eu colocar aqui o relatório do clube. Eu achei que a gente ia ter até o mês inteiro vermelho, mas acabou salvando algumas, né? A B3 salvou, o IRB salvou e o nosso melhor resultado foi a Tupi, com 18,67% de valorização, né? Então, assim, lucro realizado na Tupi, a gente já tinha lucro realizado. Então, assim, segurou um pouco, mas o resto foi tudo vermelho. E, assim, foi uma derrocada geral, né? Até as BDRs, que elas vinham se segurando, né? Elas também se seguraram bem. Foi até interessante aqui, porque tirando a XP que está ligada ao Brasil diretamente, né,
a Disney, a Johnson e o Bank of America também fizeram correções, né? Correções assim consideráveis para o mercado americano. Mas como elas já vinham se recuperando, a Johnson também, e o Bank of America tinha um lucro até interessante, então a gente não esquentou muita cabeça. Agora a XP foi a pior das BDRs, tá? Com menos 12,62. E o nosso pior resultado do portfólio é uma ação que ela vem sofrendo muito já com bastante tempo, né? Que é a Movida. Então, assim, toda vez que o juros sobe, essas empresas, né, de aluguel de veículos têm problemas, né? Então, os juros subindo, para eles é muito ruim. Então, foi 30 menos 59, menos 30,59 de desvalorização, que foi o nosso pior resultado. Uma empresa totalmente ligada à taxa de juros subindo, né? Então, a Selic projetada aí para o final de 2026 é na faixa de 15%. Então, assim, é muito alto e a bolsa não tem como segurar isso. Tá? Então, as lojas Renner também é de varejo, né? Vai junto. E se a gente tivesse uma possibilidade de recuperação na China, a gente conseguiria colocar as nossas siderúrgicas para segurar esse índice aqui. Então, assim, a China mandou os estímulos, deu o sinal que ia melhorar, mas acabou voltando atrás. Então, assim, também devolveu todos os ganhos. Né? A gente já tinha visto isso no mês anterior. E a subida da Selic é o que está preocupando mais, porque assim, se o gasto do governo não for cortado, o mercado vai continuar pedindo risco, né, mitigação ao risco com juros mais altos. Então, a gente tem que ver o governo dar algum sinal. Tá? E a inflação? A inflação até que deu um sinal de melhora. Só que ele foi pequeno, então não foi suficiente para tirar esse desânimo em função da apresentação do pacote fiscal do governo. Então, assim, a gente tem uma chance se a inflação começar a melhorar? Tem, mas o governo também tem que fazer a parte dela. E como o dólar está muito alto, a expectativa é que a gente também tenha o dólar afetando a inflação. Então fica bem complicado aqui no cenário de juros para a gente. E a economia do mercado americano, o Fed, né, o Banco Central americano, apesar dele sinalizar que a inflação dele está indo para a meta, eles estão receosos com as políticas do Donald Trump. Então, eles estão sendo cautelosos para evitar que tenham que parar de cortar juros e subir juros. Então, eles querem continuar cortando, mas eles têm que esperar o resultado dessas políticas aí do governo Trump, e eles acreditam que elas são inflacionárias de alguma forma. Então, eles vão segurar um pouco a taxa de juros mais alta, que é o que eles estão comentando, mas a gente tem uma expectativa que eles, tendo esse controle da inflação, eles consigam continuar cortando juros. Isso ajudaria a gente. Tá? Então, vamos ver, são muitas incertezas no cenário aí, a gente vê o mercado vermelho desse jeito. Bem crítico aqui nesse mês de dezembro. Foi o segundo pior mês do clube, tirando a pandemia. Então, quer dizer, a pandemia era um evento totalmente fora, né, do radar, e a gente segurou bem, mas agora, com a questão fiscal, a gente ficou com uma crítica, né, real aí das condições econômicas do país. Vamos ver se a gente consegue ter sinais relevantes de melhora fiscal. Se isso não acontecer, a gente vai continuar vendo os juros subindo e a gente não tem como, a bolsa não consegue performar com esses juros que a gente vem apresentando aí. Tá? De dividendos, no total, né, da carteira, a gente teve uma queda de menos 5,39 e os dividendos a gente recebeu até bons dividendos no mês de dezembro, deu 0,64 positivo. E aí diminuiu um pouco a queda, né, do clube.
Tá? Então, como o Ibovespa caiu menos 4,28 em Ô, dezembro. Marco, Oi? na tela tá aparecendo o gráfico do Ibovespa, mas você está mostrando outra coisa ou não? Ué? Ela não foi? Ah, putz, espera aí. Deixa eu parar essa apresentação aqui. O que ele fez aqui? Ele tá tendo uma escolha só de tela. Ele tá achando que estou com a. Espera aí. Deixa eu voltar É, aqui. Agora apareceu a planilha. Ele tá ao, agora ele apareceu tá ao, a planilha aí. ele tá ao contrário aqui. Eu não entendi o que o streaming está fazendo. Bom, o que eu estava comentando era isso, assim, o cenário ficou bem crítico. No mês de dezembro foi o segundo pior mês que a gente teve tirando a pandemia. Então, assim, não vou nem considerar a pandemia. Então, a gente, tecnicamente falando, é o pior mês do clube, né? Então, o pior resultado foi a Movida, menos 30,59, que são empresas de aluguel de automóveis, né, que sofrem com juros altos. E o nosso melhor resultado foi a Tupi, com 18,67 de positivo, que ajudou aí a segurar um pouco. Só que a Tupi, a gente já tinha lucro realizado nela. Então, o que ela afeta para a gente é pouco, perto das outras. Tá? Então, a gente teve aqui menos 5,39 de queda no total e dividendos 0,64. Então, considerando que a gente ficou atrás do Ibovespa, né, 0,48, então assim, a coisa ficou bem ruim. Tá? Foi o primeiro mês que a gente ficou atrás do Ibovespa nesse ano. Tá? E a carteira automatizada desvalorizou 0,60. Então acabou diminuindo um pouco aqui a recuperação, né, dos 4,76 da nossa carteira com a carteira automatizada. Então deu menos 5,36 no clube. Ficou ali pau a pau. Então, em relação a, a 2024, né, como é que a gente fechou? Menos 13,58%. Fechamos no negativo, pior do que em 2021. Tá? E em 12 meses, né, que fechou o total de meses, dá o mesmo valor. Tá? Então, assim, praticamente, se eu voltar o gráfico aqui, porque a gente estava bem, a gente estava positivo, mas em novembro, né, a gente teve essas duas quedas aqui em 2 dias, né, 28 do 11, virada do mês, né, 29 do 11. Aí o índice começou a se recuperar e aí veio aquela história de pacote fiscal, né, e aí começou a derrocada, porque todo mundo estava calculando o pacote e viu que a coisa ia ficar bem mais grave em relação ao que estava sendo comentado com os analistas do governo. E aí a gente vê que o índice está se segurando aqui na faixa de 120. Vamos assim aguardar e ver o que a gente pode fazer com isso. Tá? Em relação ao clube desde o início, a gente deu uma diminuída da nossa valorização, que a gente estava acima de 33%, e a gente agora está com 21%. Então, ao longo de novembro e dezembro, a gente praticamente aí detonou todo o ano em 2 meses. Foi isso que aconteceu. Tá? Mas a gente ainda está positivo. Em relação ao Ibovespa, em 12 meses, a gente está atrás do Ibovespa menos 3,22. Tá? Então a gente recuperou um pouco em relação ao Ibovespa, tá? Mas a gente ia, né, para uma expectativa de tentar virar positivo antes do final do ano, mas não teve aquilo que a gente sempre considera no final do ano, que é o rally de Natal, né? O rally do mês de dezembro. Não aconteceu. Isso aqui a gente ficou negativo mesmo em relação ao Ibovespa. Agora, o que eu estou sempre preocupado, eu comentei isso na reunião de outubro, na reunião de novembro, é em relação ao IPCA. Essa distância aqui está aumentando, menos 18,43. Tá? Então a gente continua aumentando a distância para o IPCA. Tá? Então quer dizer que a gente está ficando bem para trás e a inflação continua subindo. Tá? Então o IPCA está acelerando. Tá? E aí essa história de meta fiscal do governo assustou todo mundo. Tá? Então todo mundo pedindo prêmio de risco para as posições que o governo está sinalizando. Então a gente está chegando
alguns títulos já estão passando de 16 e alguns papéis incentivados já estão passando de 15. Então, assim, isso é muito alto. Tá? Em relação ao S&P, a gente teve mais queda ainda, né? Menos 36,89. Quer dizer, o S&P acelera e a gente fica para trás. Tá? Então, assim, não acredito que a gente consiga recuperar isso nem em 2026. Tá? E a volatilidade começou a aumentar. Então, a gente estava em torno de 10 e a gente está aumentando a volatilidade em torno de 11,35. Então, quer dizer, o mercado ficou muito mais arisco, né, em função dessa questão fiscal aí do governo, tá bom? A gente fez 2 ajustes de posição, tá, para Banco do Brasil e Vale. A gente continua acreditando nesses 2 papéis, né, e fizemos um aporte. O nosso caixa se mantém em 10%, um pouquinho mais, e a gente já tem aí a possibilidade de analisar algumas oportunidades, principalmente em small caps, com uma possível recuperação, tá? Apesar de a gente achar um pouco difícil, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou finalizar aqui para ver se teve algum problema de áudio. Acho que não teve, não. Acho que está tudo tranquilo aqui. Você quer ver algum papel específico, Rogério? Não, não. Eu não vejo nada, não. Tá, Diante desse cenário, a gente tem aí tá uma tudo ressalva, né? Só que, por exemplo, a questão da Vale, né? Por que a gente fez aporte em Vale? Tá? Ó, olha aqui o cenário, né? Vamos ver aqui. Ó. Ela está no preço abaixo do preço da época da pandemia, é, tá? Então, assim, cara, isso aqui é uma excelente oportunidade assim, a gente recebe os dividendos dela. Então, isso aqui é uma coisa assim de excelente oportunidade. Por isso que a gente fez um reposicionamento, tá? E no Banco do Brasil, o Banco do Brasil ele está praticamente a valor patrimonial. É como se a gente estivesse recebendo ele de graça. Essa é que é a verdade. E melhor da história, né? Ele está em cima do gigante 1292 e ele está rejeitando vir para baixo dele. Tá? Então essa projeção aqui do Banco do Brasil, ela é muito interessante porque os fractais eles estão alinhados, né? Hoje eu vou puxar aqui para cima. Os fractais, ó, esse aqui é o 305, né? O 72 está lá em cima. Então, assim, eles estão alinhados, tá? E os vermelhos, que são os fractais que puxam o preço, eles não estão alinhados para baixo, tá? Então a gente tem aqui um bom suporte, tem um outro bom suporte aqui embaixo, mas eu não acredito que ele venha. É mais forte ainda esse suporte. E ele está segurando aqui no gigante. Então, se a gente pegar essa projeção aqui para o 305, seria o começo da brincadeira do Banco do Brasil, numa possível recuperação. A gente está falando de 12% de alta. Tá? Então, a gente fez uma nova alocação aqui em função disso. Beleza? Era isso, beleza. Rogério. Tudo tranquilinho aí com o Réveillon, com a entrada de ano, deu tudo certo aí para vocês? Tranquilo. Tem Beleza. muita ação barata, né? Tem, Tudo cara. investido. Muita ação barata. Não, e quando você converte isso aqui para dólar, então é piada, né? Piada. Assim, caramba, quer ver? Eu vou botar aqui a Petrobras em dólar. É piada isso aqui, cara. Ó, A 13. Petrobras ainda foi uma das que mais se É, seguraram. isso. Né? Por exemplo, a Vale em dólar também. Não, a Vale tá uma piada. Olha isso, 8,50, cara. 8,50. Ó,
entendeu? Então, assim, em dólar, isso aqui é irrisório. Mas, aqui no mercado americano, tem uma agravante que ela está alinhada os vermelhos para baixo. Então, o 305 está aqui em cima e o 72 está por baixo dele. Então, esse alinhamento para baixo pode levar a Vale até 7,50, quer dizer, ela cairia mais $1, ou até mesmo a 7, né? Que seria aqui, o fractal gigante aqui, vermelho. Tá? Então, assim, a gente está convivendo com esse cenário, mas tem uma oportunidade muito grande aí. Tá? Então, por isso a gente fez um novo aporte. Beleza? Beleza? Tranquilo? Bom, então era isso, Rogério. Forte abraço aí para você. Beleza. Qualquer dúvida você me chama aí no WhatsApp, a gente vai se falando, tá bom? Tá. Você está mandando os relatórios ainda, né? Tá, né? Tô mandando até no WhatsApp, né? O link da gravação e o relatório no WhatsApp, tá? E a fórmula mágica também, tá bom? Beleza. Combinado. Falou, um abraço. Tchau, tchau. Outro, um abraço aí. Até mais. Tchau.